Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nestes dias, nós temos falado sobre as parábolas de Cristo. Parábolas eram narrativas curtas que usam figuras de linguagem para mostrar as verdades do reino, para as verdades do Deus, as verdades espirituais que Jesus usava justamente para fazer a diferença, porque muitos não criam em Cristo. Pelo contrário, não gostavam de Jesus, desprezavam Jesus, estes não entendiam. Mas os humildes, aqueles pequenos, aqueles que se achegavam a ele, certamente ouviam a sua voz e entendiam a sua mensagem. E nós vamos falar hoje sobre um texto muito bom, uma parábola que bem conhecida, inclusive, a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 25 até o verso 37. Está escrito: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de bandidos, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita que descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos bandidos? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Então, essa é uma parábola bem conhecida, né? Quem não conhece o bom samaritano, não é? Mas aqui Jesus mostra essa verdade de vida real. Por quê? Quem se aproxima dele era um intérprete da lei, era um homem religioso, não é? Que vai diante de Jesus e pergunta para Jesus, mas ele faz uma pergunta capciosa tentando pegar Jesus de alguma maneira. Então ele fala assim: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus ele falou: olha, mas o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Olha, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E ao próximo como a mim mesmo. Então Jesus falou assim: olha, você respondeu bem. Faz isto e viverás. Quando Jesus responde: faze isto e viverás, ele nos alcança. Por quê? Porque nós não fazemos isso. Nós não somos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e nem o próximo como a nós mesmos. Essa palavra que Jesus fala aqui agora, nesse momento, destrói, não é? Aquilo que aquele intérprete da lei, fariseu, aquele religioso queria fazer com Jesus. O próprio Jesus mostra para ele que ele não seria capaz. Então, imediatamente aquele homem tenta se justificar diante de Jesus. E aí ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Tipo assim, não é? Para que ele possa reconhecer e fazer o bem. Então Jesus conta a história do bom samaritano. Porque um homem sai, não é? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de bandidos. Ele foi roubado e ainda por cima os homens bateram nele e ele ficou ferido, não é? Então, nesse momento ele ficou ali jogado no chão, a Bíblia diz semi-morto, ou seja, ele estava bem abatido, bem ferido mesmo. Aí, de repente, casualmente, nesse mesmo caminho vinha passando um sacerdote, um religioso também.
alguém que apresentava diante de Deus as ofertas. Mas olhando para aquela pessoa, vendo aquele homem no chão semi-morto, talvez ensanguentado, o que ele fez? Passou de largo, passou longe, não quis se envolver. Aí depois aparece um levita, também alguém que dava assistência aos sacerdotes, que estava envolvido nas coisas do templo. Olhou para aquele homem ferido e passou de longe, não quis se envolver. De repente passa pelo mesmo caminho um samaritano. E eu acho interessante porque, se você não sabe, os samaritanos eles não se davam com os judeus. Mas naquele momento, aquele samaritano não quis saber se aquele homem era judeu ou não. Ele, na verdade, olhou para aquele homem e a Bíblia diz o quê? Se compadeceu dele. E então ele vai e se envolve com aquela pessoa. Coloca óleo e vinho nas suas feridas, não é? E coloca aquele homem sobre o seu próprio animal e o leva até uma hospedaria, dá 2 denários. Denários eu já falei para você que um denário é um salário de um dia. Então ele dá 2 denários ao hospedeiro e fala para ele: olha, você cuida deste homem aqui. E se porventura tiver um gasto além desse que eu te dei aqui, você me fala quando eu passar aqui de novo, porque aí eu vou te ressarcir, eu vou te pagar. Então Jesus pergunta para aquele intérprete da lei naquele momento: qual desses 3 homens é o próximo daquele que foi ferido pelos bandidos? Aí aquele intérprete responde: aquele que cuidou das suas feridas e que protegeu. Ele falou assim: então, você deve fazer o mesmo com quem quer que seja. Então aqui Jesus mostra exatamente essa condição do homem que até tinha lei no seu coração, mas não tinha na sua vida. Muitas pessoas recebem as orientações da Bíblia, mas não conseguem cumpri-las, não é verdade? Nem todas as orientações da Bíblia são coisas fáceis e simples. Pelo contrário, nós olhamos muitas vezes coisas impossíveis. Por exemplo, essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é uma coisa que só através do poder de Deus, a ação de Cristo no nosso interior, acontece. E isso vem através de um processo de transformação, de uma prática das palavras de Cristo, do Evangelho de Jesus, que molda o nosso caráter. As nossas demandas, por exemplo, as nossas prioridades, por exemplo, servir alguém, estar disposto a se envolver com quem tem necessidade. Cada vez mais as pessoas estão vivendo de forma egoísta e não se importam com as necessidades das pessoas. As pessoas passam fome, estão feridas, passam por dificuldades, estão solitárias, mas as pessoas estão igual aquele intérprete, se justificam: mas quem é o meu próximo? Fica parecendo assim: eu não consigo ver. Vê sim, mas não quer se envolver. Aquele samaritano, que até mesmo não se dava com os judeus, foi lá e se importou, e se envolveu, e ajudou, e levou aquele homem à hospedaria, até mesmo deu dinheiro ao hospedeiro. Quer dizer, o que mostra isso? Mostra um envolvimento, um desprendimento daquele homem, uma compaixão realmente em ajudar o seu próximo. Aqui nós temos uma história que deve ser para nós um ensinamento, que deve ser para a sua vida um estímulo daquilo que representa a vida cristã. A vida cristã não pode ser vivida somente dentro da igreja, em 4 paredes. A vida cristã não pode ser vivida somente de palavras. Eu gostaria, deveria, seria. A vida cristã deve ser vivida na realidade, naquilo que nós vivemos. Mesmo diante dos nossos defeitos, problemas e dificuldades, que o Senhor me ajude, porque eu quero ser uma bênção na vida das pessoas ao meu redor. E se eu ver alguém passando necessidade ou alguma pessoa com dificuldade, que o Senhor me dê graça para que eu possa ajudar e levantar essa pessoa que está abatida. Eu desejo realmente que essa palavra penetre nas tuas entranhas e molde o teu comportamento, e você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.